Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um Anete Responde. E a minha convidada aqui no colo. Então, hoje a pergunta é da Carol. Quais são as consequências de que tanto se fala quando escolhemos ser espíritas? Carol, essa não é uma resposta fácil. Eu tenho que dar uma volta para esclarecer, tá? Eu acho que a sua resposta chama-se critérios de avaliação da realidade. Eu já falei um pouco sobre isso, mas o problema é justamente esse. O que são critérios de avaliação da realidade? Toda vez que nós abrimos os olhos e vemos o universo ao nosso redor, você pode até não perceber, mas você faz alguns questionamentos. O que é real? Peraí, eu não faço essa pergunta. Sim. E normalmente eu ilustro isso numa palestra que eu faço perguntando: você já teve a experiência de estar sonhando, por exemplo, um pesadelo, de que alguém estava lhe perseguindo e você fugindo e num determinado momento você acorda e tem consciência de que era um sonho. Era um sonho, que bom. Aí você levanta, abre a porta e o perseguidor está lá. Você descobre que ainda está sonhando, que ainda não acordou. Nós chamamos de sonho dentro do sonho. Muitos já experimentaram isso. Se você já viveu essa experiência, como é que você pode afirmar que isso que você está vivendo agora não é um sonho? Então, você pode até não ter consciência, mas toda vez que nós olhamos alguma coisa, nós questionamos a realidade dessa coisa, se essa coisa é verdadeira ou é falsa. Então, quando alguém diz, eu amo você, e você, por dentro, será? O que você está fazendo? Você está questionando a realidade desse sentimento, se a pessoa realmente faz isso ou não. Então, o nome disso é critério cognitivo de avaliação da realidade. Então, toda vez que você questiona a verdade ou a falsidade de alguma coisa, você está questionando a realidade dessa coisa. Mas quando você questiona a realidade de alguma coisa, você não só pergunta se é verdadeira ou falsa, você faz outras perguntas também. São os outros critérios. Por exemplo, a pessoa diz, eu te amo. Será que ama? Próxima pergunta. Isso é bom ou isso é mal? Como eu devo me sentir com relação a isso? Então, quando você questiona se isso é bom ou mal, na verdade, está questionando como é que você deve reagir, como isso faz você se sentir. O nome disso é critério ético, quando você avalia a conveniência ou não disso. Se é verdadeiro ou não, é uma pergunta. Se isso é bom ou mal, é uma pergunta diferente. E a terceira avaliação da realidade, por incrível que possa parecer, alguns acham até que não é importante, mas é o critério estético, bonito ou feio. A pessoa acha que bonito ou feio só se refere à aparência de alguém. Não é só isso. Por exemplo, você já se pegou dizendo que ele tem cara de bandido? Ou ele parece honesto? Qual é a aparência de uma pessoa honesta? É louro ou moreno? É gordo ou magro? A gente faz uma conexão entre critérios estéticos e virtudes? Como assim? Só porque uma pessoa é bonita significa que ela é uma boa pessoa? E uma pessoa que é esteticamente, na sua opinião, feia, ela é má por causa disso? Existe uma relação entre a aparência e a personalidade? Nós fazemos isso todo o tempo. Quando você diz que ele tem cara de bandido, como, nossa, ela é tão lindinha, vai ser ideal para isso. Pera, ela é lindinha, ideal para isso? Cuidar de criança ou coisa assim, e ela tem uma aparência angelical? Olha só, aparência angelical. Você está dizendo que ela é loura, tem esse peso, essas medidas, ela é um anjo, porque a aparência angelical é justamente você personalizar, dar valores éticos a valores estéticos. E nós fazemos isso todo o tempo. E aí você pensa, na aparência? Não. Por exemplo, alguém faz uma palestra maravilhosa, excelente, cheia de conteúdo, e você não leva a sério. Por quê? Porque a voz não convenceu. Como assim? O tom de voz? O timbre? Não passou segurança. Como assim? As informações estavam corretas, foram apresentadas na ordem certa, foi convincente, a voz não lhe agradou, ela não tinha autoridade. Mas peraí, voz tem autoridade? A autoridade não vem do que você está dizendo? Muitas pessoas têm problemas porque não usaram o tom de voz certo que você esperava.
ou ela não tem aparência. Então, você está julgando esteticamente a qualidade de uma palestra que tem um conteúdo que deveria ser avaliado cognitivamente, se o que ele disse é verdade ou não. Mas você deu muito mais importância ao efeito emocional, da aparência, da beleza, dos gestos, do tom de voz. Existem, infelizmente, pessoas cujo julgamento estético é tão forte que nem presta atenção na palestra se ela não for feita dentro dos moldes que ela espera. Então, se a pessoa não usa o tom de voz, a postura, etc., você nem escuta. É ou não é um julgamento estético? E aí, o que você achou da palestra? Foi maravilhosa. Foi o que ele disse, não sei, mas foi lindo. O que foi isso? Mas olha, isso acontece todo o tempo. São avaliações estéticas. Mas o que isso tem a ver com a minha pergunta? Pois é, critérios de avaliação da realidade fazem com que você diga verdadeiro e falso, certo e errado, bonito e feio. E aí você se torna espírita. Quando você se torna espírita, você assimila alguns conceitos que podem mudar muito essas respostas. Por exemplo, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, evolução espiritual. Essas coisas, quando você assimila e elas passam a fazer parte do seu raciocínio ou nortear o seu raciocínio, muitas vezes as respostas da avaliação da realidade que você dava anteriormente podem mudar. Por exemplo, o que você achava muito verdadeiro, agora não é mais. O que você achava muito certo, hoje lhe parece muito errado. E para algumas pessoas, algo totalmente errado é a coisa certa a fazer para você. Ou seja, você começou a mudar a maneira com que você enxerga a realidade. Porque o Espiritismo tem muito efeito assim. Por exemplo, porque a proposta dele é justamente ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. E aí, quando você exercita esse lado, coisas estranhas acontecem, como, por exemplo, você decide não reagir de determinada maneira. Alguém fez alguma coisa a você e você decide não se vingar, por exemplo. Ou você decide não pensar sobre esse assunto, ou não reagir. E o pior são as pessoas em volta. Por que você não reagiu? Por que você não respondeu? O que aconteceu com você? Por que agora você está tão covarde? A pessoa interpreta a sua ação de uma maneira totalmente distinta. Para eles, você foi covarde ou pusilânime, e para você significa paz, felicidade, autorrealização. E muitas vezes isso gera conflitos, porque você não age mais como as pessoas esperam que você haja. Você não busca mais os prazeres que algumas pessoas acham que você deveria buscar. Inclusive, os seus familiares que estavam acostumados com você começam a estranhar a sua atitude e muitas vezes interpretar isso como uma crítica ou principalmente que você não valoriza mais o que eles são. E não é bem assim. A verdade é o que antes te atraía não atrai mais, porque você começou a analisar se aquilo realmente lhe trazia aquilo que as pessoas diziam. E você acha que não é bem assim. E que essa nova atitude, essas novas escolhas, estão lhe trazendo aquilo que você queria. Paz, bem-estar, felicidade e, principalmente, sucesso. Mas durante o caminho, às vezes acontece de você ficar na dúvida. Todo mundo diz diferente. Será que eu estou errada? Será que não está certo? O problema é que esse raciocínio é equivocado. Você está usando o que a gente chama de falácia da autoridade ou da maioria. Não é porque todo mundo faz de uma maneira que isso está certo. Não é porque todo mundo diz uma coisa que essa coisa é verdadeira. Lembra? O bem é o bem, mesmo que ninguém faça. Assim como o mal é o mal, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, o apelo à maioria ou autoridade não é a melhor diretriz para uma coisa estar acertada. Então, sua atitude está diferente, suas escolhas são diferentes, até os seus desejos ficaram diferentes. E isso é errado? É, porque é diferente da maioria. Pois é,
vamos tentar outra abordagem. Você sabe o que é agir como a maioria? Tem até um nome meio pejorativo, chama-se mediocridade. Mediocridade, as pessoas usam como negativo, mas o significado é agir como todo mundo. Médio. Você age como todo mundo faz. Você está entre a maioria. Mas existem aqueles que fogem do padrão e se destacam por isso. Muitas pessoas reagem negativamente a esse destaque. Mas o que acontece muito é que quando a pessoa persiste e ela não se deixa abater, porque as suas decisões são fruto das suas escolhas, das suas resoluções, dos seus projetos, e insistem, e mantêm uma certa segurança que vem justamente de uma decisão baseada em convicções profundas, isso gera nas pessoas uma reação interessante. Ainda mais quando elas começam a perceber que você tem alcançado o êxito onde elas falharam. E aí, o que era crítica se transforma em como você conseguiu isso? Como aconteceu? E começa a gerar curiosidade a respeito das suas atitudes. Então, o que era excentricidade, o que era isso, aquilo, se transforma em nossa personalidade ou estilo. E o mais interessante é quando o que era estranho e esquisito se transforma em modelo a ser seguido. Então, pense bem, você quer ser aquele que segue a moda ou aquele que faz a moda? A diferença está no êxito que você alcança e no bem-estar que você sente ao vestir a sua roupa. E com roupa, eu estou falando sobre decisões, estilo, escolhas, etc. Então, quando você veste e se sente bem, confortável com aquilo que você acredita, porque é fruto do seu entendimento, as pessoas começam a notar que o que ela achava estranho, na verdade, é o seu jeito de ser. E que o seu jeito de ser produz mais resultados do que aquilo que ela acreditava ser a maneira certa, porque todo mundo fazia. E você acabou de lançar a moda de fazer do jeito certo, e não do jeito que todo mundo faz. Esse conflito é que acontece quando muitas pessoas penetram não aparentemente, mas na verdadeira essência da proposta espírita, uma proposta filosófica de mudança de pensamento. Então, ser espírita não é frequentar uma instituição ou dizer que acredita em reencarnação ou nos espíritos ou isso ou aquilo. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas tendências negativas. E quando ele tenta, você sabe que coisa incrível? Normalmente funciona. É claro, se essa mudança é fruto de resoluções, escolhas, provenientes do entendimento, e não porque está seguindo um guia, ou porque alguém disse que era, ou porque todo mundo está fazendo, eles fazem todos assim. Não. Mudança é uma decisão individual. Bom, espero ter sido útil. É um assunto complicado, mas vale a pena. Eu tenho seguido por esse caminho há muitos e muitos anos. Muitos já me chamaram de estranha, esquisita, ou pior de tudo, você tem um DNA diferente, você nasceu diferente, e muitos não percebem que isso foi fruto de trabalho, reflexão e passos. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Aqueles que não deram o primeiro passo não chegam a lugar nenhum, mas aqueles que tentam, normalmente, têm a opção de alterar o seu caminho. Foi um prazer responder sua pergunta e espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.